Boa noite, todos muito bem-vindos nessa noite tão especial, né, de celebração dos 25 anos do SEMP. Eu vou pedir que agora possamos serenar os nossos pensamentos, serenar os nossos sentimentos e nos envolver numa grande onda de amor, saudando todos os mentores desta casa, os mentores de todos os trabalhos, os nossos mentores espirituais, agradecendo por essa oportunidade, por esse momento. Vamos saudando a Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, pedindo que ela nos envolva com o seu manto azul de amor, de paz e de proteção. Saudamos também Jesus, nosso querido, amado irmão e mestre, pedindo que ele continue nos auxiliando para a nossa reforma íntima. Saudamos também Deus, nosso Pai, nosso Criador, a quem agradecemos a tudo que somos, a tudo que temos e a tudo que seremos, e o saudamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, queridos. É uma alegria, né, nós estarmos aqui reunidos nessa noite, na comemoração dos 25 anos do SEMP. É muito bom estarmos entre irmãos, sentirmos que em algum momento a nossa caminhada se uniu para que a gente estivesse aqui, né? E o fato de estarmos aqui, somos herdeiros de quem começou esse trabalho lá atrás, de um projeto que veio da espiritualidade, né? E que quem estava aqui sentiu a necessidade de encampar esse projeto, abraçou com amor. Muitos não estão mais aqui na casa, mas deixaram o seu legado, né? Então, graças a esse trabalho que foi iniciado lá atrás, nós fomos nos achegando, né? E nos sentindo acolhidos com muito amor, né? Eu acho que uma das marcas do SEMP, todos que vamos chegando aqui, a gente vai sentindo isso, que é uma casa de muito acolhimento, né? Acho que a gente pensar nessa caminhada, a gente lembrar da superação das dificuldades. A gente passou por um momento tão difícil, né, que começou lá em 2020, mas a gente conseguiu vencer os obstáculos e continuamos acolhendo corações, né? De maneira virtual, com todas as dificuldades da tecnologia, né? Alguns com facilidade, outros com muita dificuldade, mas a gente foi superando. E era muito bom quando a gente via alguém precisando de um tratamento, precisando de uma acolhida, e a gente poder indicar o nosso trabalho virtual aqui, né? E a gente sentia que aquele coração se sentia fortalecido para continuar a caminhada, apesar da dificuldade. Então, hoje é uma noite de celebração. A gente, na quinta-feira, que era o dia oficial do aniversário do SEMP, a gente teve 2 momentos de vibrações, né, com uma mensagem do plano espiritual, um pouco dessa nossa tarefa aqui, de levar, de refletir em nós, buscarmos em nós e de levarmos a paz, e de mantermos a esperança, tanto em nós, como compartilhar essa esperança com as pessoas, né? Então, eu acho que essa é uma missão que incumbe a cada um de nós que fazemos parte dessa casa, né? De nos esforçarmos no nosso dia a dia para levar essa mensagem, né? E para falar dessa história do SEMP, a gente tem que chamar uma pessoa que está lá desde o começo, que é a Flávia, que eu queria chamar para ela falar um pouquinho para a gente sobre essa. Oi, gente, boa noite. É uma alegria, né, estar com todos.
contar a história, assim, sinal que a gente já está ficando velhinha, né? Porque lembrei agora, quando os filhos estavam na mocidade, que aí dizer, olha, na Aliança tem muitos velhinhos assim que gostam de contar a história. E aí, quando a gente combinou para hoje, eu disse, poxa, hoje eu sou uma velhinha da Aliança, né? Então, vamos lá. Bom, eu vou fazer uma breve retrospectiva para a gente, né? Tem pessoas novas que chegaram mais recentemente, da maneira como começou, né, essa casa. Primeiro eu vou falar um pouquinho de mim, como eu conheci o SEMP, porque antecede, né, a fundação. Não, eu fui na fundação sem saber que um dia eu ia trabalhar aqui, né? Então Walter e eu, nós trabalhávamos, fizemos escola, tudo lá em Santo Amaro, e a gente mudou aqui para Pinheiros, não lembro se 94, 5, o Bu deve lembrar, e a data, pela escola, que aí os meninos vieram para estudar, né, aqui no Mackenzie, porque Walter dava aula. E nessa época, o zelador do nosso prédio era aluno do SEAC, Centro Espírita, que é o Alvorecer Cristão, aqui na Alves Guimarães, né, com a Cardioli. E aí a gente conversando, ele logo comentou que trabalhava no centro, então ele saía muito assiduamente para as vibrações de quinta-feira. Fizemos amizade, né? E, inclusive, eu ajudava ele na portaria a fazer caderneta. Ele me pegava cada vez que eu saía, ele estava sempre lendo. Senhorzinho bem idoso já na época. Ah, Flávia, precisa de ajuda na caderneta, né? E aí foi aquela amizade. Aí um dia ele convidou, olha, domingo a senhora não pode faltar, porque vai ter inauguração de uma casa nova, que era o SEMP, né? E eu me lembro que na época assim, andava já bem ocupada, porque ainda tinha todo o meu trabalho lá em Santo Amaro. E aí quem foi comigo, porque os meninos também já estavam envolvidos com a mocidade, foi a Clara, né? A Clarinha na época estava, acho que na idade de pré-mocidade, assim. Aí nós fomos na inauguração. Então, a ata já havia sido realizada, né? Foi fundada no SEAC, mas aquele dia foi a parte festiva do SEMP. Então, foi 18 de agosto de 97, né? Na Rua Fidalga, na Vila Madalena, né? Uma casa. E eu lembro até da mensagem, assim. E quem passou a mensagem foi o Eduardo lembra, a Neide, do C.S. Santana, né, que também já desencarnou, né? Lembro direitinho. Nessa época, quem fundou lá é o Sérgio Ribeiro, né? O Sérgio era coordenador da Regional Capital, né? Não sei se na época já estava na Regional Capital, mas ele foi depois coordenador com a turma número 12 do SEAC. Então, o Sérgio mais 6 alunos, né, fundaram o SEMP, né? Então, eu tive vamos dizer assim, o privilégio de participar do momento da abertura espiritual mesmo ali da casa, né? Na parte da administração, né, assim, administrativa da casa, eu acho que foi a Zenilda, né? Cadê a Zê? Levanta aí, Zê, para o pessoal te ver. Que bom, né, que você sobrou. A Zenilda estava lá também, a gente nem se conhecia, né? Bom, aí se passaram 3 anos, né? Vamos pular na linha do tempo, ano 2000. Aí eu continuava trabalhando em Santo Amaro e no final de 99 estava muito difícil para o Walter ir e voltar a Santo Amaro, não dava tempo, né? Porque tinha aula em diversos períodos assim do dia e da noite. E aí, como cada semestre ele trocava de horário e não queria parar de trabalhar, ele trabalhava um semestre no CAE Perdiz, um no SEAC, né? E aí descobrimos o endereço do SEMP, que era aqui na Arthur, uma casinha, 15, uma casinha em cima de uma loja, no primeiro andar. E aí a gente foi lá e só tinha assistência lá na terça-noite, né? Aí ele foi pedir emprego, né? Como ele fala. Chegou lá e disse, vim pedir trabalho, né? Aí não dava porque tinha aula. Aí conversamos com o Sérgio, que havia fundado e dirigia a casa, só havia ainda a primeira turma.
E aí, como ele gosta de arrumar trabalho para mim também, aí precisava de um dirigente de turma, né, para a segunda turma, porque a primeira já estava quase terminando. Ah, mas a Flávia dirige. Ele não tinha dirigido ainda. Aí eles, não, eu te ajudo. Aí nós pegamos a segunda turma, no sábado, né, sábado, de 5h30 da tarde. Então, a gente está no SEMP desde o ano 2000. Né? São 22 anos. Bom, isso era ainda na Arthur, né? Aí, cadê o Val aqui? Ah, está aqui. Não, aí, dentro da retrospectiva, o Val era aluno do Sérgio, né? Da primeira turma, né? Aí eu até fui dar aula nessa turma, eram 3 alunos, né, Val, que terminou. O Val, o Milton e... Não me lembro. Camilo, que eu não sei onde anda, não achei. Aí essa turma do Sérgio terminou, e em março do ano 2000 eu peguei a turma 2. Né? Aí na turma 2, que está presente aqui, só a Tereza, né? Que é a esposa do Val, e que entrou na turma 2. Acho que só dessa turma. Bom, aí a gente ainda estava aqui na Arthur, a casa foi crescendo, né? E só tinha assistência espiritual, saímos dessa casa ainda só com assistência de terça-feira à noite, né? A casa muito pequenininha, a gente fazia um esforço muito grande para atender as pessoas. Então, sempre tem uns fatos assim, né? Interessantes. Aí eu lembro que uma assistida nossa, ela era bombeira. E chegou uma hora que não cabia mais gente no número do salãozinho, né? Que a gente só tinha uma salinha de passe, um banheiro e o salão de preleção. E aí ela nos avisou, né? Ela disse, olha, isso está errado, vocês não podem, as pessoas estão sentando na escada, né? E a gente rezou para ela não nos denunciar. E nunca aconteceu, né? Continuou aí nossa assistida por um tempo. E aí a gente começou a procurar casa, porque aí já tinha uma segunda turma, era pequena também ainda a turma, assim, em torno de 10, 12 alunos. E aí achamos a casa da Morato, né? E aí nessa casa, a gente procurou muito, né, Val? Andamos muito. E pedíamos muito, né, a ajuda da espiritualidade. E aí foi interessante que agora a casa foi demolida, né? Todo mundo já viu ali que vai ser um prédio. E aí, quando eu e o Val, a gente subiu, porque era uma escadaria assim, quando a gente entrou, veio assim, é aqui. E ele sentiu a mesma coisa, a gente confirmou, né, que seria aquela casa. E aquilo ali para a gente foi gigante, né? Então, aí teve muita ajuda do pessoal que eu acho que ainda estava no curso básico, nessa segunda turma, ajudaram, pintaram, muita ajuda financeira, né? Aí nós éramos 3 pessoas, na realidade, para tocar tudo. Então, eu fiquei com a parte, eu acho que da assistência, pelo que eu me lembro, o Milton com estudo, uma coisa assim, e o Val ficou de presidente da casa, né? E praticamente ali construiu, né, porque a gente precisava ter 2 banheiros, tinha um só, fechou lá no fundo, né? Nossa, ajudou demais. Aí foi ele que fez toda essa parte aí, nos ajudou muito. E com recursos também, né, gente, porque nós não tínhamos, tá? Então a gente contou sempre assim com muito apoio, né? Vocês terem uma ideia, uma vez que a gente estava muito sem dinheiro, né? Apareceu um dinheiro na nossa conta. Lembra, Gustavo? Até hoje a gente não sabe de quem é, né? Apareceu. E pessoas que acompanhavam, né, o esforço, o trabalho da gente. Então foi muito bom. Tem uma característica dessa segunda turma que nós recebemos ali. Nós tínhamos 4 ou 5 alunos que vieram apenas refazer o 3º ano conosco. E eram todos vindos da mocidade. Conviviam com os nossos filhos, né? E aí eles tinham em vista o ingresso na fraternidade. Não tinham feito ainda, mas já tinham terminado a escola há mais tempo. E aí se integraram, né? Trabalharam, ajudaram. Aí, na época, a Thais abriu a primeira mocidade também, né, na casa.
Depois, aí o trabalho foi andando. Mas nessa época já nós começamos a receber, a procurar e a receber auxílio de pessoas de outras casas, né? Porque sozinha a gente não levava adiante. Inclusive aqui na Arthur ainda, quando a casinha era pequena, nós abrimos uma pessoa lá de Santo Amaro, que estava nessa segunda turma. Ela vinha de manhã, ficava aqui em Pinheiros até 5h30 da tarde, e a gente levava ela às 7h de volta, né? Que era adiante ainda de Santo Amaro. E aí ela ficou um tempo, depois não aguentou mais, teve que fechar a evangelização. Ela abriu, ela e uma outra pessoa. Mas aí não deu, né? Não tinha mais. E a gente tinha pouca divulgação também, tudo, né? Então a casa cresceu mais mesmo, foi aqui já, quando a gente já estava ali na Casa Maior da Morato. Aí vieram mais turmas, pessoas que foram nos auxiliando em todos os sentidos. E eu acho que é importante a gente salientar assim, que a casa, ela, dentro do espírito de aliança, né, ela contou com esse tipo de ajuda, né? Então, eu lembro, uma turma que o Gustavo dirigiu, olha, nós não temos evangelização, né? Então, o pessoal do Razim veio ajudar, né, a abrir, né, as meninas que trabalhavam na mocidade, essa época também, a Clara também estava lá, né? E se ofereciam, né, para implantar o trabalho junto com a gente. E aí a gente foi abrindo as outras frentes. Aí nós só tínhamos terça-feira. Aí a gente, não, tem que abrir mais um dia de assistência, né? Aí tinha um detalhe, a casa não tinha placa. Não tinha placa nenhuma, porque a nossa documentação não estava regular ainda. Levamos anos para... tinha coisas pendentes aí, de contador e coisa, e a gente levou muito tempo para arrumar isso, e aí nos avisaram, se vocês botarem placa, tem multa, por causa do CADAM e coisas desse tipo. Disse, então, nós vamos ter que... vai ser de boca a boca, né? E as pessoas procuravam, né, a casa. Tinha um bar ali embaixo que ficava fechado à noite, mas as pessoas vinham perguntavam na banca de jornal. E aí nós fomos sendo a própria propaganda da casa. Entrava no Pão de Açúcar, assim, gostei da palestra, onde viu? Eu nem sabia quem era, né? Já eram assistidos. Aí você ia cortar o cabelo em algum lugar, olha, onde eu achei tão bom a assistência lá. Então nós nos tornamos conhecidos no bairro. É assim, a gente fazendo a propaganda, né, de nós mesmos, porque a gente não tinha muito como divulgar. Bom, acho que basicamente ali, né, foi dessa casa. Aí o trabalho rendeu muito, chegaram pessoas de fora. Nessa época me convidaram para dirigir uma turma no CE Perdizes, na quarta noite lá, eu acho que era. E aí eu tinha levado o Ricardinho, que o Ricardinho era do Razim, mas era da mocidade, o Ricardinho foi me secretariar. Mas a minha intenção já era a segunda intenção de trazer ele para sempre, né? Aí atrás dele foi a Gi, né? Terceira intenção. A Gi foi refazer a escola, né? E aí foi indo, a gente foi formando um time. Aí tínhamos a Josi, que a Josi hoje está no Canadá, né? A Josi foi da minha segunda turma. Aí a Josi começou a namorar o Vini era da Genebra, né? Aí veio o Vini para cá também. Hoje eles têm escola e trabalham no Canadá, né? A gente ajuda sempre que eles precisam. Aí veio o Daniel, que foi presidente da casa também, né? Que veio do Genebra, né? E aí a gente foi formando um time e vencendo aí todas essas dificuldades. Se agregaram muitas pessoas novas, contribuíram muito. Quando eu digo, inclusive com recursos financeiros, né? Eu vou lembrar aqui uma pessoa, cadê a Nazira aqui? Ela está ali. A Nazira, você é da segunda turma? Não, da segunda não. Terceira, né? Quarta? Terceira, então. Que é o Djalma, Conceição. Terceira. Quarta foi os privilegiados que fizeram com eu. Não, demorando. Nessa época a gente tinha que manter a casa, e aí nós começamos a ter ideia de fazer almoço, né? Então não tinha espaço e nem
nem se pensava em fazer lá, e a gente fazia no salão de festa do nosso prédio. Só que era tão trabalhoso, e a Nazira lembra, a gente tinha força, né, Nazira, na época? E a gente carregava umas caixas, lembra, Val, umas caixas vermelhas, a gente levava, tinha que alugar a cadeira, alugar a mesa, levava pratos pesados, que o pessoal do LAC tinha conseguido. Para a gente ter um almoço domingo, a gente começava a trabalhar sexta, depois do almoço, né, Nazira? Levando tudo lá para o salão. Aí, segunda de manhã, tinha que devolver tudo aqui no lugar que a gente alugava. Gente, era uma trabalheira, mas saía, né? De volta. E fora o que eu descia da minha casa, depois tinha que subir. Ia todo mundo embora e nós subindo de carrinho ainda as coisas. Oi. Ah, isso mesmo. Aí, bem lembrado. Bom, quando a gente alugou a casa da Val, você lembra bem do aluguel, me corrija aí se eu estiver errada no tempo. Era um bar, o pessoal dizia, não, é bar só de cachaça, que ele abria só assim meio na hora do almoço e servia meio que um PF lá, né? E de noite não tinha nada. Aí ficou esse tempo fechado, a gente não tinha nenhum incômodo com barulho, nada. Aí alugou, o Salim alugou, ficou o bar do Salim. E aí tinha muito barulho, né? Aí saiu mesmo uma reportagem, não me lembro onde é que foi. Na Veja, na Folha. Falando que conciliava muito bem. Centro Espírita no primeiro andar e o bar embaixo. Eu me lembro que o jornalista que escreveu o artigo, né? Ele conversando, ele disse, não, aí o pessoal estava lá naquele. Eles tinham uns ventiladores. E quando ele ligava, era um helicóptero. Quando ele ligava o ventilador, o negócio tremia. Aí o jornalista disse que ele estava na hora da elevação, né, da preparação do trabalho. Aí ele disse que o pessoal começou lá, daqui a pouco eu barulho, tremendo a coisa, ele disse que olhou para um lado, olhou para o outro, e disse, será que é alguma coisa de espírito? Você ainda falou que ele recebeu. Não conhecia, né, o trabalho. Aí ele escreveu esse artigo na Folha, né? Foi na Folha. E nós tivemos depois aluno que virou assistido, que ficou aluno e trabalhador, também não está mais na casa, que conheceu através do bar. Porque sentava no bar lá e via tanta gente entrar no portãozinho do lado, ele se ver o que tem aí em cima, né? E ficou, né? Ficou. Tinha. Isso. A gente pediu para eles fazerem isso, eu acho que bem isso. Dessa época, lembrando assim com muito carinho do nosso companheiro Edson, né, que desencarnou esse ano, né, no dia do aniversário dele, né, o Edson desencarnou em fevereiro, e o Edson muito nos ajudou, né, no início trabalhou em tudo na casa, né, eu me lembro muito bem dele chegando de bicicleta, ele encostava a bicicleta. Aí nós fizemos, abrimos na quarta-feira mais uma assistência, que logo começou a ter mais gente, mais assistidos, e depois o Edson brincava, agora a gente tem que abrir um trabalho para os aposentados, né? Que era à tarde, né? E aí depois se abriu terça à tarde, né? Também. E aí a gente foi crescendo, né? Já tinha evangelização também, tudo. O Edson foi uma coisa interessante aí para a gente ver o que é assim, os caminhos da espiritualidade, né, para que a gente chegue em algum lugar. O Edson, ele fazia parte, e ele e a esposa, da turma do Luiz Pizarro, lá na congregação, lá na Vila Mariana. E aí ele foi transferido, ele tinha feito o primeiro ano lá, ele foi transferido profissionalmente para Paraty, foi pegar uma obra em Então, retomando, né, eu estava comentando do Edson. Aí ele voltou, acho que depois de uns 8 meses, alguma coisa assim, em Paraty, e veio procurar. E ele, na aula que ele tinha parado na escola, a aula que eu estava com a turma era exatamente a aula posterior. Então, ele não teve falta. Aí eu entrei em contato com o antigo dirigente, né? Então, assim, ele não perdeu, ele só teve aquele ato na escola, né?
mas foi impressionante, assim. Ele continuou, né, o programa exatamente quando ele voltou para São Paulo, ele deu continuidade, né, junto com a Lucy, que era a esposa dele. Então, são esses caminhos, né? Eu, por exemplo, nunca pensei em trabalhar no SEMP, né? Só fui lá prestigiar a inauguração e depois, 3 anos depois, né, é que eu vim para casa e fiquei. Então, eu acho que muitas pessoas nos ajudaram, né? Temos hoje aqui muitas pessoas do CEA Perdiz que trabalham lá e aqui, ou só aqui, que nos ajudaram muito, outros que chegaram através das turmas, pessoas que não estão mais conosco, que muito contribuíram, né, com amor, com dedicação à casa, e que a gente tem muito carinho e gratidão por todas essas pessoas, né? Então, sempre tivemos ajuda. Eu acho que isso reforça, né, assim, a necessidade que a gente tem de trabalhar em grupo, porque a casa só existe porque nessa parceria com a espiritualidade, né? Os espíritos precisam de nós e nós deles, né? Então, dentro do espírito de aliança, né, a gente se ajudando. Então, eu essa semana fiquei bastante emocionada, assim, lembrando, né? E também buscando me interiorizar a respeito do meu próprio caminho aí como discípula, né? E veio bastante coisa aí para a gente refletir, mas principalmente um sentimento de gratidão muito grande aqui por todos que estão hoje nos ajudando. E se eu esqueci algum nome, né, desculpa. E, terminando, eu estava lendo essa semana um livrinho do Carlos Bacelli, que eu acho que foi o primeiro psicografado depois do desencarne do Chico, porque esse livrinho saiu em 2004, a primeira edição. É O Espírito de Chico Xavier. E aí o Chico diz assim 2 coisas que eu achei importantes, que ele, comentando que ele não se permitia, não se dava o direito, ele achava que ele não tinha o direito de descanso, né? Porque precisavam dele na espiritualidade, e que o trabalho era a maior bênção da nossa vida, né? E a outra, ele diz assim: eu deveria ter escrito menos e amado mais. E aí eu fiquei pensando, com uma tarefa daquele tamanho, né, que cumpriu tão bem, né, deixou 2 exemplos de trabalho e de amor, né? Então, deixar o nosso amor aqui, a gratidão pelo trabalho, o amor por todos que também passaram por essa casa, ajudaram a construí-la, e por aqueles que já estão no plano espiritual também. A primeira presidente da casa desencarnou um pouquinho antes da pandemia, também ficamos sabendo, e com certeza são pessoas ligadas pelos laços do coração. Tá bom? É isso, senão vai ficar uma história muito comprida. Até que teria, né, uns fatos pitorescos, né, para a gente contar. Eu conheço um monte de história. Vai a noite inteira aqui. E agora a gente vai passar com muito carinho para o Eduardo. Ela tem um recado. Ah, tá. Boa noite, eu sou a Márcia, minha dirigente querida da 20ª turma. Eu tenho um recadinho interessante para vocês. Sábado que vem, às 19h30, nós teremos o Cine Sempre. Qual é o filme? Quando Lembro de Chico. E tem uma surpresa muito grande. Eu e a Fátima estamos fazendo um projeto para, em março de 2023, a gente lançar uma viagem para irmos para Pedro Leopoldo visitar a casa de Chico Xavier. Então, futuramente eu vou lançar isso com os preços das passagens. Ainda a gente não sabe se nós iremos de ônibus ou avião. Então, eu que estou organizando isso, porque eu trabalho na área de turismo. Então, eu conversei com a Fátima da gente fazer isso em comemoração aos 25 anos do SEMP. Tá bom? Então, eu conto com a colaboração de todo mundo. A gente pode ir. Obrigada, Marcinha. Muito bom, né, gente? A nossa equipe de eventos está a 1000.
Bom, a gente convidou o Eduardo, né? Ele sabe que ele tem uma parte importante aí também nessa nossa permanência na casa, aí que a gente conversou bastante com ele nessa época, né? Pedindo orientação. Na época o Eduardo estava como diretor-geral, né? E pelo carinho também que a gente tem com ele. E é um prazer ter você aqui, você sabe disso, né? Obrigado pela presença. Nós é que temos que agradecer sempre, né? Porque cada um de nós que recebe um quinhão de trabalho é uma bênção e uma oportunidade de crescimento. Então, agradecemos ao alto, todos juntos, pela oportunidade de servirmos nesta casa. Ela ainda não falou a mudança de lá para cá, né? Tem essa última parte aí, certo? Ficou muito pequeno lá, né? Lá ficou pequeno, aqui apareceu, chovia, né? A gente empurrando a água do rodo. Isso. Então vem acabar o seu relato. Fica Vai aqui. começar Cara. a falar. Fica aqui. Bom, aí é complicado. Não, aí lá ficou pequeno, o teto estava caindo, a gente já tinha mudado o telhado, que eu me lembro, 2 vezes, não sei, né, eu acho. E aí a gente começou a procurar casa, demorou um pouquinho. O bar estava abandonado, a casa já estava sendo invadida lá embaixo, estava bem difícil. E achamos, né? Essa aqui, né? Me lembro que a Fátima achou, era muito caro, né? E a Fátima disse, vamos arriscar, né? E a pessoa de cara já fez uma diferença assim, para a gente, e ficou nossa assistida, a proprietária. E abrimos também lá, o Edmilson está aqui, Admilson, a assistente de domingo, né, também, que era uma coisa que ele queria muito, porque só podiam trabalhar, né, final de semana. E eu lembro quando inauguramos domingo, e logo encheu, gente, domingo às 7h. Olha, foi rápido assim, né? É isso. E aí aqui a gente mudou, acho que 1 ano depois veio a pandemia, mas estamos agradecendo. E aproveitaram a pandemia para fazer a reforma, né, que acho que deixou as instalações muito boas, né, por sinal. Bom, meus amigos, como nós dissemos, né, em gratidão às oportunidades de servir, nós desejamos que o nosso mestre nos fortaleça e ilumine sempre. Em primeiro lugar, nós não combinamos, né? Posso ir até meia-noite? Como é que é a coisa aqui? Não, mas me dê um tempinho aí, peraí. Vamos lá, porque o relógio está marcando 8h12. Até que hora eu vou aí? Às 9h? Às 9h vocês vão fechar a porta e encerrar? Vocês vão comer. Então, bom, vamos até um pouco antes das 9h, então. Agora, vocês têm certeza de que esse tema era o que a gente tinha que falar aqui? É festa, é 25 anos, todo mundo está alegre, vocês vão falar de guerra, de pandemia, de problemas econômicos, problemas sociais. Precisa ter coragem, hein? Precisa ter coragem. Manter o clima de festa. Olha, é claro, né, é uma alegria estarmos juntos. Então, nós podemos olhar para esses assuntos do ponto de vista da alegria de nós servirmos, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos desafios. E talvez com mais ênfase pelo fato de que atravessamos aí toda essa série de problemas recentes e antigos, né? Uma pandemia como essa tivemos lá na gripe espanhola, né? Então foram gerações muito anteriores. Guerras temos sempre, né? Mas nós não esperávamos que nessa altura em que nós estamos, né, tivéssemos esse tipo de guerra. E veja, no fundo isso reflete o fato de que o ser humano em todas as latitudes também sempre está propenso, né, a um forte sentido de defesa que deflagra uma situação de caos e violência inexplicáveis. Bom, tudo isso gera um estado interno, né? A crise, a falta de recursos, a polarização das opiniões, os enfrentamentos,
as guerras que se ampliam e, claro, esta pandemia que trouxe mudança nas condições de vida. Então, que tipo de estado interno isso causa? Angústia. Ansiedade. O que mais? Medo. Depressão, desesperança. Eu estava esperando essa palavra aí. Insegurança. Tá? Porque, claro que tudo isso que vocês falaram vem à tona. A questão da insegurança, ela é comum. A pessoa que está no meio do campo da guerra, ela total insegurança. Ela não sabe se no próximo minuto vai cair uma bomba do lado dela. Tá? A pessoa que está numa região de muita infecção devido à pandemia, é invisível. O fator é invisível, você não sabe o que está acontecendo agora, se nesse instante você está respirando uma porção de vírus que poderá te contaminar. Né? Então, esses estados de insegurança, fora aquela insegurança alimentar pela falta de recursos econômicos, falta de mais colaboração social, então tudo isso é um estado de insegurança. E nós vivemos momentos em que nós nos sentimos inseguros. E eu queria explorar um pouquinho sobre isso, né, desenvolver um pouco algumas ideias com vocês sobre isso, sobre esse estado de insegurança. Em primeiro lugar, que eu tô descrevendo como estado de insegurança pelo seguinte, queria fazer a seguinte pergunta para a gente pensar um pouco. A insegurança é instintiva? Ela é produto dos pensamentos? É um estado emocional? Ou é um sentimento muito profundo? Pode chutar. É tudo isso. É tudo isso. É interessante, por isso que eu estou chamando de estado, porque a gente pode pensar na insegurança sob vários pontos de vista. Tá? Então, do ponto de vista instintivo, o nosso instinto de sobrevivência causa um estado geral quando temos algum tipo de ameaça física, ameaça à vida, tá? Ameaça às condições naturais. Então, se você se fere ou então fica num ambiente onde você pode se ferir, vem um incômodo interno que é, olha, toma alerta, toma cuidado com as ameaças à sua vida. Tá? E é claro que, por exemplo, quando a gente fala de segurança pública e de insegurança pública, isso também causa um estado, tá, de insegurança para as pessoas. Então, notícias sobre assaltos, sobre crimes horrorosos, né? Aquilo pode ter acontecido a 1000 quilômetros de distância, mas a gente começa a assistir, começa a criar um estado interno onde o instinto mexe com a gente, porque fala, puxa, isso pode acontecer comigo, então, mesmo que tenha sido com outro, eu fico ali com a orelha em pé. Bom, a outra coisa é a questão dos pensamentos, né? Porque quando eu identifico fatores de ameaça, eu começo a racionalizar e dizer, não, mas então eu vou tomar uma providência, uma pólice de seguro, tanto é que o nome é seguro por causa disso, aliás, pesquisando a coisa, né, seguro é do latim, né, essas coisas do direito são do latim, né, sine cura, fala, sem cura, mas como sem cura? Na verdade, o cura é de curar, cuidar, sabe o curador do museu, ele é um cuidador, né? Então, tem isso assim, quando você tem seguro, você não precisa se cuidar, alguém está cuidando de você. Né? Essa que era a ideia do sinecura. Tá? Então, você faz uma apólice de seguro para que você possa ficar um pouco mais sossegado. Né? Mas o que é essa área do seguro? Né? Ela é muito racional. Você calcula as probabilidades de ficar doente, de ter um acidente, vê as estatísticas da cidade onde você vive, da idade que você está. Então é muito racional. Tá? Agora, se a gente começa a ficar pensando,
nos fatores toda hora, então a gente começa a calcular as probabilidades de ameaça de saúde, de violência, de problemas pessoais, etc. Então isso enche a cabeça da gente. Então, de fato, a questão da segurança também é algo do racional. Mas, como nós falamos, né, a reação a um fator que ameaça a nós, um fator de ameaça, ele causa uma emoção forte. A emoção forte, em primeiro lugar, ela é instantânea. Ela tem uma escala de tempo em que ela eclode muito rápido. Tá? E faz com que a gente se altere de alguma maneira. A emoção da insegurança, que se reflete no medo, nas preocupações pelo que não está, mas pode vir, né? Ela se reflete que a gente fica suando frio, com a boca seca, com os músculos contraídos, com a adrenalina lançando na corrente sanguínea o tempo todo. Então, é claro que é um estado emocional e ele se reflete na nossa descrição corporal. Dá para ver alguém que está inseguro. Tá? Então, eu creio que as pessoas que trabalham nas entrevistas, às vezes, senta alguém na nossa frente que está inseguro, que está ali, você percebe que pelo olhar, né, que tem alguma coisa que o assusta. E é claro que quando esse estado emocional se prolonga, isso também se torna um sentimento. Porque aí ele vai lá para as profundezas, vai lá para o porão, e se torna uma base constante. De tal modo que, como no campo do sentimento fica instalado, e ele é, em geral, um campo inconsciente, então ele fica ditando regras e a gente não percebe. Então nós nos tornamos desconfiados por padrão, nós nos tornamos indecisos por padrão, tá? E isso vai afetando a nossa qualidade de vida e os nossos relacionamentos. Tá? Então, insegurança é uma grande questão, porque ela está nos quatro cantos, aí no instinto, na emoção, na razão, no sentimento. Bem, vamos pensar um pouquinho agora. Qual é o estado atual, né? Qual é o estado atual? O que está acontecendo em função do fato de o nível de insegurança estar aumentando? Primeira coisa, a gente percebe que os assuntos, as conversas, assim, os pensamentos mais corriqueiros, eles começam a girar cada vez mais em torno de questões desagradáveis. Então, falando na nossa linguagem da casa espírita, a vibração geral da sociedade começa a ficar muito pendente para as questões defensivas. Então, é fácil, vai puxar conversa com algum colega, algum amigo, né? Começa a conversa a descambar para o pessimismo, para o negativo. Isso não é, claro, 100%, mas começa a ficar um pouco mais frequente. Tá? Então, se as notícias lá do outro lado, a guerra na Ucrânia, as notícias no mundo, a curva da pandemia, as notícias de violência urbana começam a ressoar, de uma maneira geral, a vibração da sociedade fica muito defensiva. Tá? E a gente precisa ficar preocupado para o caso da gente também ficar assim sem perceber. Mas o que nós estamos falando é o seguinte: nós queremos relacionar esse estado geral da sociedade com o que nós fazemos aqui na Casa Espírita. A nossa Casa Espírita faz parte da nossa cidade, faz parte desse ambiente, que nós já vimos que a vibração coletiva da população tem ficado mais defensiva, e a gente começa a encontrar isso, como nós dissemos, nas entrevistas. As pessoas vêm e a gente percebe um tipo de preocupação cada vez mais aprofundado. E por que será que as pessoas vieram à Casa Espírita, então?
às vezes elas estão vencendo um temor por um outro maior ainda. Tem muita gente que tem medo de espírito, tem medo de espiritismo. Só que, às vezes, a pessoa botou o pé aqui porque o medo que está trazendo ela à casa espírita é maior ainda. Ela ouviu dizer que tá tudo ruim e lá na casa espírita podem ajudar. Então, às vezes, movido por uma preocupação maior ainda, e o medo do espiritismo, esse desconhecido, né, o medo sempre é do desconhecido, acaba sendo superado pelo medo das pressões que a pessoa vive. Então, só de pensar nisso, né, só de verificar que a pessoa venceu uma barreira de botar o pé na casa espírita, já indica que ela tem uma motivação muito forte. Aí, nós podemos ajudar de alguma maneira. Em primeiro lugar, é que esse ato que eu falei de botar o pé dentro da casa espírita, né, ele causa também um tipo de reação que é benéfico. Porque se nós trabalhamos adequadamente, a gente consegue construir uma atmosfera vibratória que faz uma diferença na pessoa. Pode ser que naquele primeiro momento ela não perceba, mas depois de 10 minutos aqui na cadeirinha, ouvindo uma música suave ou num ambiente tranquilo, onde até 10 minutos atrás a cabeça dela estava fervendo com um monte de preocupações, agora tem que ficar esperando uns 10, 15 minutos, não adianta ela ficar se preocupando ali, aí que ela começa a perceber, aqui tem um recado, aqui tem uma pessoa que vai falar com calma, né, tem um ambiente sossegado. Quando abaixa um pouquinho esse nível de preocupações, ela começa a perceber a atmosfera da casa espírita. Isso ajuda a tranquilizar um pouco mais. E quando ela percebe essa atmosfera, é o fator para a ligação com o seu mentor, os mentores da casa, e todos aqueles pensamentos de confiança que eles já estavam emitindo para a pessoa. Só que a pessoa não estava em condições de perceber. Agora que diminuiu um pouco aquela pressão interna, aí ele começa a perceber. Não é porque os mentores dele só começaram a influenciá-lo depois que ele chegou na casa espírita. Eles já estavam influenciando já faz tempo. Só que é só agora que ele baixou um pouco a temperatura interna que ele conseguiu perceber aquilo que os mentores estão querendo fazer há meses. Então, esse ambiente é extremamente favorável para isso. Tá? Então, aí a gente chega na questão do atividade presencial, atividade remota. Nós tivemos que substituir a atividade presencial. E nós fizemos um esforço grande para manter uma rede de ligações vibratórias pelo pensamento que ajudassem as pessoas à distância. Então, quando a gente... cada casa adotou um esquema, né? Um fez uma corrente no WhatsApp e mandava uma gravação de uma música, de uma preleção. O outro colocava, olha, nesse horário nós vamos transmitir no Instagram. Aquele lá dizia, olha, nós vamos fazer um Google Meet aqui para todo mundo se sintonizar naquela hora. No outro, nós fizemos uma corrente de telefonemas, que todo mundo liga um para o outro e faz uma saudação, uma oração. Cada casa adotou uma maneira que permitia substituir essa questão de quando a pessoa senta na cadeira, diminui a temperatura e ela consegue se ligar com aquilo de bom que o seu mentor já estava projetando há muito tempo e ela não percebia. Né? Então, foi essa forma que nós encontramos para continuar oferecendo ajuda. A dificuldade, talvez, é que a pessoa que não estudou ou nunca ouviu falar de mundo espiritual, né, ela se sente assim atendida de alguma maneira, mas as suas dúvidas estão lá. Não, peraí, será que o pessoal está conseguindo me ajudar mesmo? Será que esse negócio de espírito existe? Será que eu estou aqui em casa e estou recebendo de alguma maneira? Como nós dissemos, né, à medida que a pessoa começa a se tranquilizar, ela começa a receber
as boas vibrações que a espiritualidade já estava lhe oferecendo e ele não percebia, então também ele começa a melhorar. Agora, quando ele está sentado aí na cadeirinha, ele vê que a gente tem uma equipe que se organizou para fazer alguma coisa, né? Essa dúvida é menor. Tá? Porque ele pega, puxa vida, tem um grupo de pessoas que está fazendo aquilo, parece que eles sabem o que estão fazendo. Parece que eles estão entendendo que esse negócio invisível aí está funcionando. Então, esse recado a mais, que é subliminar, né, que o fato da gente se organizar e com poucas palavras levar a pessoa para a sala do passe, daquela maneira assim, bem educada, a gente faz aquela preleção envolvente, aquela maneira amorosa de atender na entrevista, isso tudo também fala de uma maneira subliminar, né, da confiança que essa equipe tem nestas coisas invisíveis que ele não estudou ainda. Então isso, com mais rapidez, né, permite que a pessoa se sintonize com os benefícios da espiritualidade. Então eu penso que ambas as sistemáticas, né, seja online ou seja presencial, elas oferecem ajuda efetivamente, porque a pessoa readquire as condições de ser ajudada pela espiritualidade. Porém, a observação, para quem não estudou nada do mundo espiritual e vê a equipe em confiança trabalhando, isso transmite uma confiança a mais. Tá? Então, existe esta vantagem em relação às atividades presenciais. Senão a gente não precisava voltar, sabe? Continuava tudo online aí daqui para frente até os próximos séculos. Mas não, existe um diferencial. Tá? Então eu penso o quê? Nós agora vamos estar numa fase onde acontece duas coisas. Do ponto de vista da estrutura da casa espírita, ela não pode mais abrir mão do online. E ela tem que voltar para o presencial. Ela volta para o presencial porque a atitude da equipe é um fator especial. Mas as pessoas que estão longe, que formaram um contato agora, tá, elas não podem ser abandonadas. Tá? Então a casa espírita adquiriu um segundo encargo de manter os seus contatos à distância. Principalmente pelo fato de que existem, não é só que tem o público presencial e tem o público online. Né? Na verdade, tem as dores antigas e as dores novas. É por isso que o público aumentou. Tá? As dores novas estão vindo pelo seguinte: em função da pandemia que alterou as nossas relações, um monte de gente que não esquentava a cabeça absolutamente com assuntos que não fossem a matéria, tá, tiveram o seu tapete puxado, levaram um baita de um tombo. Tá? Perdeu o emprego, perdeu o familiar, tá? Perdeu a segurança, perdeu a saúde mental. Tá? Então eram pessoas que, se a coisa continuasse como estava, ele nunca ia cogitar de religião, de espiritualidade. Não, isso aí não é comigo, eu quero no fim de semana ir para a praia, acabou. Tá? Agora não. Essa pessoa que nunca ia ser atingida por qualquer estado de insegurança desses, tá, foi atingida em cheio. Então essa pessoa que na situação anterior nunca ia procurar algo espiritualizante, começou a procurar as religiões. Aí. Não só a nossa, né, todas. É por isso que a gente tem um público a mais. A gente tem o público que já conhecia a casa espírita, estava ansioso para voltar. Tem o público que estava aqui na casa espírita, está receoso de voltar. Tá? Porque perdeu muito da sua segurança. A pessoa continua desconfiada. Será que ainda tem vírus no ar aí? Será que ainda tem? Será que agora que mudou a circulação na cidade, não piorou a segurança pública? Será que eu vou de noite, eu vou de dia? Então, o público presencial que vinha, o público presencial que está preocupado em vir, o público online que conheceu pelas redes e pelos meios virtuais, e o público que não estava nem aí com problemas existenciais e agora está. Tá?
Então, esse é o nosso desafio atual. Tá? Essa é a dificuldade. Então, o que é o retorno da Casa Espírita? O retorno às atividades presenciais não é simplesmente voltar a tudo o que era. Não dá para voltar a tudo o que era. Tá? Porque o público é diferente, nós estamos diferentes. Tá? E nós também tivemos perdas, nós também tivemos nossas preocupações que não tínhamos. Tá? Então, tudo isso mudou. Então, nós não podemos fazer de conta que nada disso aconteceu. Tá? Então, o retorno é um retorno dessa maneira, onde nós estamos mais atentos para o apoio de grupo, mais atentos para doar atenção uns para os outros, não apenas para o assistido que bate às nossas portas, mas de vez em quando a gente se surpreende com um companheiro que está com uma insegurança às raias do desequilíbrio, tá? E nós precisamos ajudar de uma maneira discreta, de uma maneira amiga. Tá? Então, e a própria estrutura de, por exemplo, a gente está numa festa de aniversário aqui e está fazendo aqui e ali. Ó. Mudou tudo. Né? Mudou um monte de coisa. Se fosse assim, 20 anos do SEMP, vocês fizeram uma festa, mas não tinha câmera. Hoje vocês estão preocupados, será que a turma está ali, está conseguindo acompanhar, está conseguindo ouvir? Uma preocupação a mais? Não, é um trabalho a mais, é um serviço a mais, é uma alegria a mais de contar com mais gente também. Talvez alguém a 1000 quilômetros de distância esteja participando do nosso encontro de 25 anos e o de 20 nós nem pensamos nisso. Tá? Então, tem algumas coisas que lembram que a gente está diferente. Eu queria pensar no seguinte: o espaço religioso oferece segurança. Então, veja, eu estou falando do centro espírita, da sinagoga, do templo protestante, da mesquita. Praticamente, esse fenômeno que nós falamos agora há pouco, quando o fulano bota o pé no centro espírita, ele acontece em todos os templos religiosos. E nós sentimos isso. Quando nós somos convidados para uma cerimônia da Igreja Católica, a gente que tem a sensibilidade percebe, puxa vida, esse ambiente também tem uma vibração, tá? é elevada. Aqui a espiritualidade deve estar trabalhando tanto quanto lá no centro. Tá? Por quê? A gente já percebe isso acontecendo. Então, tudo isso que nós falamos está acontecendo em todos os lugares. E aí, vale a pena a gente fazer uma espécie de analogia entre o espaço externo e o espaço interno. Tá? A segurança que nós temos no espaço externo, a segurança que nós temos no espaço da casa espírita e a segurança que nós temos no espaço mental. Tá? Então, temos essas três coisas. Primeiro, quando a gente pensa em termos filosóficos, todo dia a gente reza, Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz. Nós rezamos várias orações. Elas todas têm a capacidade de nos lembrar da nossa relação filhos-pai. Nessas orações, a gente, à medida que a gente se aprofunda, que a gente não faz isso mecanicamente, né? É claro, na oração que eu faço assim, Pai Nosso que estás no céu, isso não adianta nada, né? Mas quando a gente ora, mesmo sem qualquer palavra decorada, mas essa relação com o Pai, né, ela é especial. Né? Lembrando, Jesus, em aramaico, ele tinha coragem de chamar o Pai de Pai. Tá? Abba, em aramaico, né? Que é como as crianças da época chamavam seus pais. É quando a gente, papai, vem aqui, me ajuda. Tá? Quando a gente é pai pela primeira vez, a gente se sente todo orgulhoso quando o filho pela primeira vez fala, papai, né? Isso é inesquecível.
Por quê? É uma relação de carinho, uma relação de afeto, uma relação de proteção. Então, veja, nos escritos do povo de Israel, até a época de Jesus, poderoso Senhor dos exércitos de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Esse era o nome de Deus. Demorava 5 minutos para falar, né? Então, quer dizer, era uma coisa, além de ser uma coisa violenta, era uma coisa também, assim, muito distante. Então, é por isso que o homem da época de Jesus, ele tinha medo de Deus. Ele foi educado o tempo todo, gerações foram educadas a ter medo de Deus. Falava, cuidado, hein, você não sai da linha. E o pessoal saía da linha mesmo assim, e depois ficava baita medo das consequências. Quando Jesus começa a falar Abba, que história é essa desse cara aí chamando os poderosos Senhor dos exércitos de Israel de papai? Isso foi um choque. Esse foi um dos muitos motivos que listaram lá para condenar Jesus por heresia. Então, quando a gente pensa nisso, o que me dá mais segurança? Se eu mantiver essa relação com o Criador, ele pode ser o Criador das galáxias e tal, a gente filosoficamente pensa nisso e se admira. Mas quando eu estou com uma dor, ele é pai, vem aqui que me ajuda. Então, não adianta, o racional é bom, mas sabe, o emocional é muito mais forte. Essa relação de Deus protegendo é capaz de suprir um momento de insegurança. E quando eu penso, puxa vida, se ele criou as galáxias, criou o planeta, criou a espécie humana, criou todos os seres vivos, me criou, deu condições de eu me desenvolver, posso acreditar em uma vida, em muitas vidas, em céu e inferno e não sei o quê, mas eu sei que tudo isso tem um propósito. Então, essa relação com ele, pelo fato de pensar na capacidade do Criador e pensar na minha relação como filho, melhora o meu nível de segurança interna. Então, isso é incomum em todas as religiões. Bom, o segundo é dentro da casa espírita. Dentro da casa espírita, nós falamos em Deus aqui desde o primeiro momento. Você chega... O fulano, imagina o seguinte, o fulano, a primeira vez que ele senta na cadeirinha, vai ouvir uma preleção. 99% dos preletores vão chegar ali, prezados irmãos, que Jesus nos abençoe, que Deus nos proteja e tal. Quem é esse cara que eu nunca vi tá me chamando de irmão? Mas isso é poderoso, poderoso, isso acontece em todas as religiões. O padre vai começar o sermão dele, o pastor, todo mundo vai chamar de irmão. Eu ainda não sei que sou irmão daquele pastor, daquele preletor espírita. Eu sei, porque pela razão eu sei que o mesmo pai que me criou a ele. Eu ainda não sinto. A diferença é que eu ainda não sinto. Para mim ele é um estranho. Primeira vez que estou vendo aquele cara, eu sei que eu sou irmão dele, mas eu não sinto que eu sou irmão dele. Eu sinto que eu sou irmão das pessoas que nasceram da mesma barriga. Mesmo pai, mesma mãe, nós jogamos bolinha de gude junto, nós fomos na escola junto, nós aprendemos a atravessar a rua junto. Ou seja, o que concede o sentimento de irmão é crescer junto. Essa é a característica da fraternidade. Então, na primeira vez que a pessoa vem aqui, ela sabe que é nossa irmã, mas não sente que é nossa irmã. À medida que a pessoa começa a participar, ela é convidada para fazer vivências doutrinárias, onde as pessoas começam a bater papo. Ela é convidada para fazer a escola de aprendiz do evangelho. 3 anos elas crescem juntas. Então essas pessoas, por que a gente ainda até hoje fala, você foi da 2ª turma, você foi da 4ª turma? Que ligação é essa? Nós crescemos juntos 3 anos, pelo menos. Então nós somos um pouco mais irmãos do que éramos antes, quando nós nos conhecemos. É isso que nos permite que a gente lembre com saudade da 4ª, da 5ª, da 10ª, da 20ª turma. Essa relação.
Então, quando, além de saber que eu sou irmão, eu cresço junto e também sinto que sou irmão, isso também aumenta a segurança. Porque aí eu sinto que o pai realmente é pai, não só sei. E sinto a relação com os irmãos, porque a gente carregou muita cadeira junto, porque a gente foi fazer muita festa junto para ajudar o centro. Tá? Essas coisas é que desenvolvem essa relação. Então, isso precisa voltar. Né? Precisa voltar. É claro que dá para fazer muita coisa junto pelo YouTube, aí tudo bem. Mas, né, não tem dúvida que quando a gente está carregando cadeira junto, a gente se sente mais junto. Né? Então, isso é algo também que faz uma grande diferença. E aumenta, portanto, o nível de segurança. E tem o terceiro nível, que é o nível psicológico. O nível psicológico, veja, os textos esotéricos das escolas iniciáticas do Oriente, de 2.000, 3.000 anos atrás, diziam algo que o Pai Nosso também diz, né? Quando o Pai Nosso diz assim na terra como no céu, os esoteristas diziam como é em cima é embaixo. Tá? A mesma força cósmica das galáxias é muito semelhante à dos átomos e elétrons. Claro, são forças diferentes, mas tem um princípio. Tá? É um centro e uma série de forças gravitando ao redor. Tá? Esse princípio se repete em muitas coisas. A célula tem um núcleo. Tá? Um organismo vivo tem sistemas mais importantes que são vitais. Tá? O nosso coração é um núcleo de atividade, tanto físico como espiritual. Bom, então essas semelhanças, né, fazem com que a gente possa procurar semelhanças dentro da cabeça da gente também. Então, da mesma maneira que tem o Deus Criador, tem o meu eu superior. Que, em geral, da mesma maneira como eu esqueço que Deus existe quando eu estou fazendo um relatório para o meu chefe, eu estou batendo ponto no trabalho, eu esqueço de Deus lá, mas Ele não esquece de mim. Da mesma maneira, eu tenho um eu superior, que é a máxima representação de Deus no meu ser, mas eu esqueço dele. Eu esqueço toda hora, que eu fico vivendo com o automático aí. Eu vou trabalhar, pego o ônibus, vou me alimentar, vou dormir, as atividades rotineiras. De vez em quando eu sou solicitado e as forças normais não têm condições de resolver a situação, de vez em quando a gente diz que tira uma força não sabe de onde. Porque a centelha divina, no dizer do Livro dos Espíritos, né, é a demonstração que nós somos filhos de Deus. Tá? As capacidades dele, ele colocou na gente. É que a gente não presta atenção no nosso eu superior, que é Deus em nós. A gente está sempre lidando com as coisas meio da vida material. Então a gente não fica prestando atenção nas coisas superiores que tem no nosso ser. Só quando a coisa aperta que eu sei que ali tem uma fonte misteriosa, mágica, maravilhosa que me ajuda. Mas eu posso, com a educação espiritual, mais frequentemente dar atenção para o meu eu superior. O meu eu superior é que sabe quando as minhas decisões do corriqueiro não estão boas. É graças a ele que eu posso, por exemplo, fazer uma anotação na caderneta pessoal e dizer, peraí, isso aqui está bom, isso aqui não está. Tá? Com que direito, com que moral? É a minha própria. Tá? É porque aqui dentro tem um senso e uma fonte de capacidade, tá, que nessa hora eu utilizo para o meu próprio bem. Tá? Então é Deus em mim. O eu superior é Deus em mim. Se
Deus, como Criador das galáxias, do universo, tá, me oferece a segurança de saber que eu sou parte de tudo isso, então, todos aqueles fatores ameaçadores lá, eu posso me sentir um pouco mais protegido, porque eu sei que Deus não vai me deixar abandonado, como Pai Criador. Da mesma maneira como tem em cima, tem embaixo, tá, eu posso recorrer ao eu superior e saber que o eu superior não vai me deixar na mão. Então, e quando eu estou em contato com assuntos espirituais, eu tenho mais probabilidades de lembrar do meu eu superior e de fazer uso dele. Né? E é aí que eu vou encontrar forças para superar as dificuldades. Então, por exemplo, de vez em quando, eu fico cansado, fico esgotado, não consigo me concentrar. Mas aí acontece algo que realmente agora eu preciso me superar aqui. E de alguma maneira a gente arranja os recursos, as forças para superar aquela dificuldade. Tá? É a mão de Deus em nós. Tá? Algumas coisas simples, né? Por exemplo, em geral, eu costumo fazer uma brincadeira lá na aula da criação do universo, aula 2 lá da Escola de Aprendiz do Evangelho, que em vez de ficar falando de galáxia, eu acho que é melhor a gente falar dessa capacidade da gente criar. Então, uma coisa que todos nós podemos fazer. Pega uma folha de papel em branco e faz uma dobradura. A dobradura é uma brincadeira de criança. Então todo mundo faz um barquinho, faz um aviãozinho. Todo mundo sabe fazer um barquinho, um aviãozinho, um chapeuzinho, todo mundo sabe fazer, né? Então, o que a gente... Veja, o expositor não falou o que cada um tinha que fazer. Cada um tirou da própria cabeça. E cada um fez da própria cabeça. Agora, de onde saiu? Por que ele lembrou de um aviãozinho e o outro lembrou de um barquinho? Um segundo antes, não tinha nada na cabeça. No segundo seguinte surgiu uma ideia. Só que essa ideia estava totalmente abstrata. Aí eu fui capaz de pegar essa ideia abstrata e, usando a capacidade da mão e uma folha de papel, transformar num objeto do mundo real. Então quer dizer que eu fui capaz de tomar um negócio que não existia, depois passou a existir apenas no campo mental e trazê-lo para o campo físico. Isso é Deus criando. Tá? Então, uma dobradura de Deus é a Via Láctea, alguma coisa assim. Quer dizer, ele tem um impulso de criar e dali, né, do seu pensamento poderoso, que antes não existia, passa a existir o universo, as condições da matéria, todas as leis da física, etc. Tá? Do mesmo modo, no segundo anterior não tinha nada na minha cabeça, passou a ter uma ideia, e essa ideia, pelos meus recursos, virou alguma coisa no mundo material. Quer dizer o seguinte, é uma brincadeira de criança, mas demonstra que uma característica do Criador existe em nós. Então, se essa característica do Criador existe em nós, é essa fonte que eu posso recorrer para melhorar a segurança de dentro. Tá? Se a gente prestar atenção na gente mesmo, nós vamos encontrar a fonte para melhorar a nossa segurança interna. Tá? É isso que é interessante. É a herança do Criador. O Criador deixou um pouquinho dele em cada um de nós. E ele sabe que quando a coisa apertar, a gente vai usar. Tá? Então, gente, isso é um legado de todas as criaturas do universo. E quando a gente percebe isso, descobre isso, a gente se sente mais seguro, porque uma parte do Pai está aqui dentro de mim. Tá? E quando a gente está num ambiente de espiritualidade, isso fica mais evidente. Tá? Isso fica... É por isso que
nos templos religiosos as pessoas se sentem um pouco mais seguras. Não é fanatismo religioso. Claro, existe fanatismo religioso, mas na condição natural, num ambiente que me leva a descobrir o meu eu superior, não importa a forma, pode ser da religião A, da religião B, de uma certa filosofia, de uma seita de reflexões e pensamentos, enfim, não importa, mas se ela me leva a lembrar do meu poder interno, então isso é um contato com o Criador que me dá mais segurança, porque é papai, é aquela coisa que Jesus ensinou para a gente. O Pai está de mão com a gente, de mão dada com a gente. Então, penso que, concluindo, é o seguinte: nós passamos pela pandemia, estamos passando ainda. A volta da casa espírita vai encontrar a casa espírita quebrando a cabeça para se adaptar às novas condições, com uma equipe um pouco diferente, tá? Uma equipe que passou por uma série de situações e está reorganizando tarefas onde essa equipe vai ter mais públicos. O público que ela conhecia e o público novo. Que seja o online, que seja aquele das novas dores das pessoas que nunca tinham cogitado de espiritualidade. Tá? O universo é a demonstração que Deus nos segura. Tá? A casa espírita mostra para as pessoas sem palavras que tem uma equipe que confia nisso. Tá? E é o ambiente, como todas as religiões, de eu reencontrar o meu eu superior. Tá? Eu penso que seria essa a nossa pauta daqui para frente. Tá? O nosso recurso é a Escola de Aprendiz do Evangelho, Mocidade Espírita, tá? Mas o recurso das outras religiões são os outros programas deles. Tá? Mas o fato é o seguinte: nós temos em mãos, né, uma coisa muito boa. Tá? Aprendemos a lidar com ela, não sabemos tudo ainda, a gente está se ajudando um ao outro, e tenho certeza que isso vai gerar possibilidades inúmeras para o futuro. Né? Imagina o quanto nós aprendemos nesse curto espaço de tempo de coisas novas. Tá? Que experiência nós vamos levar depois que a gente desencarnar, hein? Ninguém gosta de pensar na morte, mas a gente podia pensar, daqui a uns 100 anos a gente vai se encontrar, bater um papo. Aquela encarnação lá serviu para a gente aprender alguma coisa? Né? Será uma conversa agradável se a gente aproveitar esse momento. Tá? E penso que... Deixa eu ver. Se eu falei tudo que eu pensei que queria falar aqui. A última coisa que eu queria falar é que tudo isso tem a ver, e a gente estava falando hoje de manhã, com o nome desse centro. Tá? É evidente isso, né? Tem uma mensagem, isso tudo nós estamos falando de mensagens de segurança numa situação de insegurança geral, tá? Onde o conteúdo da mensagem, a mensagem é o recado, mas o conteúdo do recado, o que ele significa? Né? Paz e esperança. Né? A paz, há muitas pessoas que perderam a paz devido à insegurança. Se a gente melhorar o nível de segurança, esse nível de paz vivenciado pelas pessoas pode ser recuperado. Né? E a questão é o futuro. O futuro, quando você liga e vê notícias de jornal, esses fatores ameaçadores, né, ele pode dar muita dúvida. Mas quando a gente recorre a essas forças superiores, né, que seja pensar no Criador, de ver um ambiente movido por uma motivação espiritual e de lembrar do meu eu superior, eu penso no futuro com mais esperança. Com esperança, na verdade. Porque vejo que tudo é bom. Né? Tudo é bom. Tudo que acontece é bom.
Às vezes as pessoas, se eu falo isso de enxofre assim para uma pessoa que acabou de ter uma baita perda, a gente não, tá, é difícil da pessoa na hora mastigar e entender isso, né? Mas com o devido tempo, quando assenta poeira e a gente consegue sintonizar, a gente começa a ver todas essas experiências, e como nós falamos, né, daqui a 100 anos a gente se encontra na espiritualidade, puxa vida, como foi boa aquela encarnação, porque nos ensinou um monte de coisa. Então eu penso que a melhor mensagem é o nome do centro, Mensageiros da Paz e da Esperança, né? Isso faz todo sentido para essa situação que nós vivemos e que nós, com certeza, enfrentaremos juntos aí no futuro. Tá bom? Eu espero que isso possa nos ajudar aqui nos pensamentos. Obrigada. Obrigada, Edu. Gente, então, a gente agradece com todo carinho, Eduardo, que veio compartilhar um pouquinho as suas reflexões nessa data para a gente, que a gente agora possa comemorar comendo e bebendo, hora da merenda. Tá? Vamos lá? Obrigada, gente.